E aí, meu aluno, minha aluna, tudo certo com você? Bom, espero que sim. E nessa aula nós vamos estudar o governo constitucional que durou um curto período do Marechal Deodoro da Fonseca, a sua renúncia e, nesse contexto, a primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio de Mello. Mas antes de falarmos sobre o breve, mas importante governo do Marechal Deodoro da Fonseca, sobre a revolta da Armada e sobre a sua renúncia, é importante que você não esqueça de curtir o nosso vídeo, é importante que você não esqueça de se inscrever no canal, é importante que você não esqueça de compartilhar o conhecimento. Enquanto você pega o seu material, enquanto você pega o seu café, enquanto você pega a sua água, acompanhe a nossa vinheta. Bom, então eu quero que vocês compreendam que no final da aula passada nós havíamos estudado sobre a Constituição de 1891 e é fundamental que a gente lembre de alguns princípios constitucionais ao longo dos próximos governos, ao longo das nossas próximas aulas, porque eu sempre vou retornar à Constituição de 1891. Então, se você perdeu a nossa aula, onde eu expliquei política econômica do encilhamento e a Constituição de 1891, não esqueça, depois que você assistir a essa aula, de você voltar no nosso canal e de você assistir aos vídeos anteriores, certo? Bom, galera, eu havia falado para vocês que devido à Constituição de 1891, nós teríamos eleições diretas para presidente da República. Então, nós teríamos eleições diretas para a escolha do chefe do Executivo Federal. Inclusive, o mandato duraria 4 anos, como nós trabalhamos na última aula. Só que existe um detalhezinho fundamental para que você entenda essa primeira parte da nossa República Constitucional e essa fase do Marechal Deodoro da Fonseca como presidente eleito. Em meio às discussões da Assembleia Nacional Constituinte e em meio a toda a promulgação da nossa Constituição de 1891, ficou definido, e presta atenção no que eu vou escrever agora, ficou definido que o primeiro presidente republicano do Brasil seria eleito por eleição indireta, ou seja, o povo diretamente não participaria da escolha do primeiro presidente republicano. Você agora deve estar se questionando. Mas espera lá, professor, como assim? Nós já tínhamos uma Constituição, nós já tínhamos toda uma estruturação republicana, por que não aconteceu as eleições? Por conta de uma série de interesses, por conta, inclusive, de uma série de questões que envolvia naquele período tanto um Congresso, quanto os militares, quanto os cafeicultores, quanto a própria presidência da República, que estava sendo ocupada de forma provisória até então e passa a partir dessas eleições a uma forma eleita. Então, meu aluno, minha aluna, nós temos uma série de questões que estão aí na subjetividade da história e que nós podemos analisar sempre quando nós estamos estudando esses contextos. Então, dizia que o nosso primeiro presidente seria eleito por eleição indireta. E quem escolheria? Nós teríamos uma escolha pelo Congresso. Então, o Congresso elegeria o primeiro presidente republicano. E quem estava na disputa nesse período? Nós tivemos, nesse momento, uma disputa bem interessante entre duas forças políticas. De um lado, nós tínhamos alguém chamado Deodoro da Fonseca, que inclusive nós já estamos estudando Deodoro há um bom tempo. Deodoro da Fonseca, escrevi o nome dele inteiro aqui para vocês, com uma letra aceitável, contra
um sujeito que vocês vão ouvir escutar bastante dele ainda, chamado Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Então, nessa disputa, nós tínhamos Prudente de Moraes com E ou Prudente de Moraes com I. Eu já ouvi as duas grafias em prova, tá? Então, eu já vi as duas grafias em prova. Eu coloquei aqui com E porque acaba sendo mais comum nas provas, mas você pode se deparar com ela com I e não vai mudar. Trata-se da mesma pessoa. Quando nós falamos do Deodoro da Fonseca, nós estamos falando de quem estava provisoriamente no poder. E como vocês sabem, tinha um apoio de alas militares, correto? Quando a gente fala de Prudente de Moraes, nós estamos falando do representante principalmente dos cafeicultores brasileiros, sobretudo dos cafeicultores paulistas. Então, na nossa primeira eleição, nós tivemos a ala militar contra a ala, basicamente, dos cafeicultores paulistas. E quem venceu? Em eleição muito apertada, nós tivemos a seguinte quantidade de votos. Diga-se de passagem, as fontes falam que houve uma série de ameaças por parte dos militares para que o Congresso votasse no Marechal Deodoro da Fonseca, e ele obteve, nesse período, 129 votos contra 97 votos do Prudente de Moraes. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, com 129 votos, contra 97 do Prudente de Moraes. Então, obviamente, nós temos aqui o Deodoro da Fonseca como o nosso primeiro presidente eleito. Mas as disposições eleitorais diziam o seguinte, que nós tínhamos que ter um vice-presidente que fosse de uma outra ala, para que nós houvéssemos, nesse período, todo um equilíbrio de poder. Então, quem que nós tivemos nesse momento como vice-presidente e que era de uma ala opositora ao Deodoro da Fonseca? Nós tivemos como vice um cara chamado Floriano Peixoto. Esse cara, chamado Floriano Peixoto, foi o vice. Então, nós tivemos Marechal Deodoro da Fonseca sendo eleito presidente e Floriano Peixoto como vice. Ambos eram militares. Por isso que nós falamos que nesse período nós temos configurada, presta atenção no que eu vou escrever agora, nós temos configurada a chamada República da Espada. Então, quando você estiver resolvendo uma prova, quando você estiver resolvendo um exercício e falar para você sobre República da Espada, é esse momento que nós temos eleitos tanto Deodoro da Fonseca, militar, como presidente, quanto nós tivemos o Floriano Peixoto, militar, como vice-presidente. Ou seja, a nossa primeira chapa presidencial foi uma chapa presidencial militar. Entenderam isso? Então, vocês estão compreendendo toda essa questão inicial das eleições e estão compreendendo que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi eleito presidente. Agora chegou aquele momento onde nós precisamos estudar a questão envolvendo todo o governo, toda a administração, copiem, não esqueçam, enquanto vocês estão copiando, se você não curtiu o nosso vídeo, acaba de copiar e curte o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal para que você acompanhe as nossas próximas aulas, para que você acompanhe os nossos próximos vídeos. Então, como foi a sua administração? Primeiro, que é importante que a gente entenda que já de início nós tivemos uma grande dificuldade para governar. E por que que o Floriano Peixoto e o Deodoro da Fonseca, a chapa militar, sobretudo na figura do Deodoro da Fonseca, por que eles tiveram uma dificuldade para governar? Principalmente esse sujeito aqui, Deodoro da Fonseca, porque ele não tinha a maioria de apoio do Congresso.
nós tínhamos um Congresso, em essência, com muitas lideranças oposicionistas ao Deodoro da Fonseca. E vocês bem sabem que para um chefe do Executivo Federal conseguir governar e conseguir colocar os seus princípios, os seus objetivos em prática, é necessário que ele tenha, obviamente, o apoio do Congresso. É necessário que ele tenha o apoio ou que seja a grande maioria do legislativo, das casas legislativas, porque assim ele consegue colocar em voga, assim ele consegue colocar em prática suas pretensões, correto? Só que o Deodoro da Fonseca não tinha, inclusive você tem esse momento uma dualidade extremamente problemática. Você tem uma casa legislativa oposicionista e você tem inclusive o Deodoro da Fonseca com uma maior probabilidade de buscar sempre o autoritarismo para governar. Ele era um militar, ele era extremamente autoritário, então para ele naquele momento foi um grande problema, porque ele olhava para o Congresso, ele olhava para algumas medidas, ele tentava fazer algumas coisas, isso não fluía. Por quê? Por conta dessa oposição entre presidente da República, principalmente, e entre o Congresso. Então, a primeira dificuldade que ele encontrou foi essa. Outra questão que nós temos que analisar também, que foi importante, os reflexos do encilhamento. Na aula passada, nós havíamos estudado que a política econômica do encilhamento foi um desastre. E isso fez com que nós tivéssemos consequência na administração constitucional eleita do Deodoro da Fonseca. Então, ele tinha uma série de problemas, ele tinha uma série de situações que ele precisava contornar para ele conseguir governar, para ele conseguir ter a chamada governabilidade. Só que as tensões, elas acabam ficando mais evidentes quando acontecem algumas situações. Primeiro, a gente precisa entender sobre algo chamado, e prestem atenção, chamado, vou até escrever de cor diferente, lei de responsabilidade. Então, nós tivemos, nesse momento, o Congresso colocando em votação, colocando em projeto, algo chamado de lei de responsabilidade, que basicamente limitava em muito as ações do Deodoro da Fonseca e também dizia o seguinte, que se o presidente ele não tivesse trabalhando de uma forma onde você notasse benefícios, onde você notasse realmente uma eficácia nas suas medidas, onde ele estivesse comprometendo o desenvolvimento nacional, ele poderia ser inclusive tirado do poder. Obviamente que essa lei que vocês estão vendo aqui, ó, ela foi vetada pelo Deodoro, ela foi vetada pelo presidente. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que acontece com essa lei, tá bom? Além dessa lei de responsabilidade que o presidente não gostou muito, o presidente já não gostava do Congresso, o Congresso já não gostava dele, aquele Congresso formado. Sempre lembrando que dizem muitas fontes que essas eleições elas foram realmente com base na ameaça. Ou você vota, ou você vai sofrer sanções, inclusive relacionadas à violência física. Então muitos votaram, não gostavam do Deodoro da Fonseca e realmente quando começou o seu governo, eles faziam de tudo para boicotar o presidente, correto? E aqui é interessante notar que o Floriano Peixoto, ele também era de uma ala oposicionista ao Deodoro da Fonseca. Então, por baixo dos panos, o Floriano Peixoto a todo momento fomentava a oposição. Então, quero que vocês entendam o problema que o Deodoro da Fonseca estava enfrentando. E, além disso, o que o Deodoro da Fonseca fez tão bem? Vocês lembram que o ministro da Fazenda do encilhamento foi o Rui Barbosa? Obviamente, depois de tudo que aconteceu com a política econômica do encilhamento, ele não continuou como ministro da Fazenda. Mas acontece que o presidente colocou como ministro da Fazenda alguém que a ala oposicionista a ele não gostava. E por que não gostava? Porque ele era muito favorável a questões e ideias monarquistas. E nós tínhamos acabado de sair da monarquia. Inclusive, esse sujeito que eu vou falar agora para vocês, ele tinha exercido um papel de importância durante o segundo reinado do Dom Pedro II. E nós temos aqui o chamado Barão de Lucena. Barão de Lucena.
Então nós temos o Barão de Lucena sendo nomeado pelo Deodoro, nós temos a lei de responsabilidade sendo vetada por ele, ou seja, a crise entre Congresso e presidente estava extremamente complicada. E olha o que aconteceu, porque agora eu vou explicar, agora eu não vou escrever, eu quero que vocês entendam. Então, era evidente a briga entre Congresso e presidente. A briga ficou ainda pior quando nós tivemos a nomeação do ministro da Fazenda sendo o Barão de Lucena, correto? Ficou muito pior quando nós tivemos o projeto da Lei de Responsabilidade sendo votada, porque isso limitava o poder e ainda colocava ele numa situação de que se ele não estivesse realmente fazendo algo que as elites políticas oposicionistas concordassem, eles poderiam movimentar o Congresso para tirar o Deodoro do poder. Então, quando ele veta essa lei, para surpresa dele, acontece na Casa Legislativa, acontece no Congresso, mesmo após o seu veto, a aprovação do projeto da lei. E isso fez com que, no final de 1891, ali em novembro de 1891, o Deodoro da Fonseca ficasse extremamente bravo e no começo de novembro, aproximadamente no dia 3 de novembro de 1891, o que nós tivemos? A decretação do estado de sítio, o fechamento do Congresso e a prisão de políticos oposicionistas. Então, olha as medidas que nós tivemos nesse momento para contornar aquela crise que havia se instalado entre Congresso e presidente. Então, nós tivemos o estado de sítio. Vocês sabem que estado de sítio é aquele momento onde as garantias e todos os direitos individuais, eles são suspensos. Nós temos realmente o poder extremo na mão do Estado, o poder na mão do presidente. Ou seja, as garantias constitucionais, as disposições constitucionais que diz respeito a direitos, a deveres, elas são suspensas. Agora o Estado tem uma autonomia gigantesca para, inclusive, prender os oposicionistas. Então, eu quero que vocês entendam que nós tivemos o estado de sítio, nós tivemos a prisão de oposicionistas, e também o fechamento do Congresso. Então percebam que o autoritarismo do Deodoro da Fonseca fez com que houvesse nesse processo toda uma chamada de espécie de golpe de Estado. Ou seja, o cara colocou realmente seu autoritarismo na mesa e falou: aqui quem manda sou eu. Eu não concordo com o que vocês estão fazendo no Congresso, vocês não concordam com o que eu estou fazendo, mas agora eu vou decretar o estado de sítio, vou fechar o Congresso e vou prender os opositores. É claro que quero que vocês entendam que essas medidas do Floriano Peixoto causaram uma revolta em toda uma série de estratos da sociedade. Por exemplo, tivemos alas militares sendo inclusive fomentadas e sob a liderança do próprio Floriano Peixoto, que pressionavam o Deodoro da Fonseca, devido a esse golpe de Estado, para que ele renunciasse. Isso, obviamente, era de interesse do Floriano, porque se o Deodoro renuncia, automaticamente o poder cai no colo dele, correto? Nós tínhamos também, nesse período nós tínhamos algo bastante importante, que algumas alas da sociedade, eles realmente se organizaram para lutar contra aquele golpe de Estado, contra aquele autoritarismo que estava sendo colocado no Brasil naquele momento. Tivemos, por exemplo, a greve de trabalhadores que estavam ali trabalhando na Estrada de Ferro Central do Brasil. E nós tivemos algo extremamente impactante e extremamente marcante no ano de 1891, que foi a chamada Revolta da Armada. Revolta da Armada, a primeira revolta da Armada sob a liderança de Custódio de Melo, do almirante Custódio de Melo, que em meio ao golpe de Estado do Deodoro da Fonseca, que em meio às pressões da sociedade, das alas do exército, das alas da marinha, o que o Custódio de Melo, junto com outros integrantes da Marinha e junto com outras lideranças da Marinha, eles fizeram? Eles pegaram os navios de guerra, posicionaram os canhões desses navios, posicionaram inclusive uma série de armas contra o presidente ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e
pressionaram o presidente contra o golpe de Estado, exigindo a renúncia do presidente, exigindo a volta da democracia de novo no Brasil, porque eles consideravam que eles estavam numa grande democracia, e obviamente Deodoro ficou completamente recuado, porque ele via todos aqueles navios, todos aqueles canhões apontados para ele, apontados para o seu palácio, exigindo a sua renúncia, exigindo explicações, e o que ele faz? No finalzinho de novembro de 1891, ali no dia 23 de novembro de 1891, ele renuncia ao poder. Então, nós tivemos, para marcar o final de 1891, ali o finalzinho do mês de novembro de 1891, a renúncia do presidente, que não aguentou a pressão, que não aguentou o tranco, e o seu autoritarismo impediu que ele, inclusive, retornasse a todos os princípios constitucionais e democráticos que a Constituição de 1891 pregava. O que aconteceu depois da renúncia, a gente vai estudar na próxima aula. Galera, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, observem sempre na descrição que tem informações importantes sobre material, sobre simulados, sobre se você é um aluno que vai prestar o concurso, por exemplo, da PM do Estado do Paraná em 2021. Então é importante que vocês leiam, porque tem ali as minhas informações, as minhas redes sociais, as redes sociais do Gustavo, nosso editor, nosso produtor. Então assim você consegue acompanhar a gente mais de perto. E temos também a nossa página do Instagram, conteúdos de história. Existem conteúdos que eu estou postando de forma exclusiva no Instagram. Não deixe de seguir, não deixe de nos acompanhar, beleza? Muito obrigado por você estar até aqui, espero que você tenha entendido o conteúdo, espero que você tenha gostado da aula e nos vemos no nosso próximo vídeo. Grande abraço, até mais, até breve.